Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Ele ouvirá quem com fé clamar, pois a Bíblia diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, quando você se aproxima de Deus com fé, com certeza de que o Deus que você está buscando é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, então você clama e o coração se alegra porque a resposta ela vem. Jesus disse: pedir e dar-se-vos-á, pois quem pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-vos-á. Então existe uma lei para você chegar até a presença de Deus. Eu tenho falado, Deus ele não vai agir na vida das pessoas que estão caladas, que estão se conformando com o problema, com a adversidade, seja na saúde, seja na vida financeira, seja na família. Se você ficar calado, Deus ele sabe o que você está passando. Deus ele vê o teu sofrimento, mas ele diz que eu tenho que buscar Ele, que eu tenho que invocar Ele, que eu tenho que pedir a sua ajuda, reconhecendo que naquela situação eu não tenho força, eu não tenho condições de sair daquela situação. Então, invocamos. O salmista diz: invoco o Senhor no dia da minha angústia, erguem-se os meus olhos. Quer dizer, na minha angústia, eu invoco a Deus. Os meus olhos, eles se erguem para os céus, porque é daí que vem o meu socorro, é daí que vem a minha ajuda. Quando, é claro, eu creio nesse Deus. É como eu falo sempre na reunião, eu lamento muito por você que não crê em Deus, que não vive pela fé. Eu lamento aqueles que ainda não conseguem viver pela fé, pois a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Em alguns momentos da nossa vida nós vamos passar por lutas, por dificuldades, e até o próprio Deus vai permitir isso, para que nós venhamos provar e experimentar o melhor que Deus tem para nós a cada dia. Porém, se no deserto, nas lutas, eu não der valor ao Deus que está do meu lado, eu desistir, desanimar, como que Deus pode confiar algo grande na minha vida? É sobre isso que nós vamos falar quando Deus permitiu o seu povo passar por privações, permitiu o seu povo passar por algumas situações, e nós já passamos por muitas situações. Em nenhum momento eu duvidei de que Deus ele estava comigo. Em nenhum momento, eu sempre acreditei que aquela situação que nós estávamos vivendo, aquela situação nada mais é para me provar também o que Jesus disse. O que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas em meio às aflições, em meio às adversidades, em meio às perdas, Deus está com a gente. Deus ele está ali em todo o tempo. Deus, no momento mais difícil da minha vida, nas perdas, Deus ele nunca me abandonou. E é isso que Deus quer que nós venhamos entender. Deus ele não quer provar o meu amor para com Ele, mas Ele quer que eu venha conhecer o que está dentro de mim. Porque eu conheço a Deus, eu sei a imensidão, a grandiosidade, o poder desse Deus. Mas será que eu sei o que está dentro de mim? Será que o meu sentimento, as minhas emoções, diante das adversidades, será que eu vou permanecer confiante nesse Deus? Mesmo sabendo, olha, eu sei que Deus pode, mas por que eu passo por isso? E qual é a maior murmuração do povo quando passa por uma luta? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que acontecesse aquilo? Deus virou as costas? Deus abandonou? Não. O próprio Senhor Jesus, quando estava na cruz, ele olhou para o céu e disse: Deus meu, por que me desamparastes?
Mas Deus estava ali do lado dele. Era um cumprimento, ele tinha que passar, ele tinha que provar aquela dor para receber toda a honra e toda a glória que hoje é dado a ele. Só foi possível termos o Senhor Jesus como nosso Salvador porque ele suportou aquela dor, ele suportou aquele sofrimento, aquele sacrifício não foi em vão. O que ora era humilhado, ora era machucado, agredido, cuspido, rejeitado, agora é honrado, agora é coberto de honras e de glórias por aqueles que olham para ele, como nós que cremos nesse Deus tão maravilhoso. Então, em alguns momentos da nossa vida, o próprio Deus vai permitir que nós venhamos passar por algumas situações. Talvez você está, nesse momento, angustiado porque vai ter que passar por um procedimento nos médicos e você pergunta a Deus, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que provar disso? Porque as pessoas, elas irão ver o Deus tão grande que você serve, que vai te tirar dessa situação. Veja que Daniel, sendo um homem de Deus, a Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Daniel, o rei coloca um decreto, melhor, os magistrados colocam um decreto ao rei e o rei assina que ninguém poderia adorar outro Deus senão a ele. Mas Daniel continua seguindo a sua fé e orando a Deus, abrindo a janela em direção a Jerusalém e 3 vezes ao dia Daniel orava. Daniel servia a Deus, era fiel a Deus. E mesmo assim o rei veio e lançou Daniel na cova dos leões. Talvez a pessoa pense, poxa, mas que Deus injusto é esse? Por que Deus não livrou ele? Não, porque ele tinha que passar. Será que ele tinha esse conhecimento de que a sua fé em Deus era tão grande? Porque nós só vamos provar e conhecer a nós mesmos quando nós passar diante de uma adversidade. Talvez você até conheça Deus, mas talvez você não conheça o seu limite. A Bíblia diz, quando for tentado, não diga fui tentado por Deus. Deus não tenta ninguém, mas Ele permite a tentação, permite a privação, para que nós venhamos conhecer de fato a nossa fé, a nossa comunhão com Ele. Deus, Ele não permite você carregar um fardo maior do que você venha suportar. E muitas das vezes é necessário. Eu sempre digo que o deserto, as lutas, ela é para nos fazer crescer mais em fé na presença de Deus. A cada luta que nós vencemos, a cada situação que nós permanecemos firme com Deus, mesmo à nossa volta, as pessoas não conseguindo entender isso, mas por que, se você vai à igreja, por que você passa por isso, por que você passa por aquilo? Mas você passou a se conhecer e saber quem de fato está dentro de você. E você vai passar por lutas, vai passar por aflições, e Deus vai permitir algumas coisas, para que você venha provar o melhor dessa terra, para que você venha alcançar, como diz a terra prometida, a nova Canaã. É necessário que o homem de Deus, ele venha não conhecer só Deus. Conhecer Deus muitas pessoas conhecem, mas pessoas quando se deparam diante de um problema, elas sabem que Deus é grande, ela sabe que Deus cura, Deus salva, Deus liberta, que nas mãos de Deus tem força, tem poder, mas ela não sabe a força que está dentro dela também. Ela não sabe o que há dentro dela também. Por isso que muitas das vezes as pessoas ficam aterrorizadas. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, eu quero falar sobre isso. Se você está passando por lutas, talvez alguém disse, olha, você não é de Deus, por que você passa por isso? O próprio Senhor Jesus, nós começamos uma pregação na semana sobre a tentação de Jesus, e o próprio Senhor Jesus foi levado para o deserto. Deus, o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto, mas quem tentou ele foi o diabo. E Jesus, ele resistiu a todas as tentações. E ao final de ter resistido todas as tentações, foi preciso ele passar fome, foi preciso ele padecer, e muitas das vezes até ser humilhado pelo diabo ali, porém ele resistiu firme
confiando na palavra de Deus e crendo no Senhor. E ao término da sua tentação, do seu deserto, da sua provação, a Bíblia diz em Marcos que os anjos vieram e o serviram. Olha, quando nós passamos por lutas e nós permanecemos e dizemos: Senhor, Tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas na minha vida. E permanecemos. E Deus vai colocando dentro de nós uma força extraordinária. E ao término desse deserto, ao término dessa luta, sabe quem vem nos servir? Os próprios anjos. Porque Deus diz que daria ordem aos anjos a nosso respeito. Então, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Eu não sei qual é o seu tempo agora, não sei em que tempo, em que luta ou em que alegria você está vivendo. Eu não sei qual é o teu sentimento, a tua emoção, mas seja ela um tempo de alegria ou de luto, Deus é contigo. Deus, ele não te abandonou. Ele está permitindo você passar por algumas situações, primeiro, para você conhecer quem é Deus e quem está do seu lado. Ele disse: não te deixarei e nem te abandonarei. Não quer dizer que ele vai facilitar a nossa vida. Pelo contrário, vai permitir que venhamos passar para nos fortalecer para guerras maiores ainda que vamos conquistar. E isso chama a atenção das pessoas. Hoje a tua luta é sua luta, mas amanhã vai ser uma referência na vida de outras pessoas. Hoje o seu trabalho, o seu projeto, o seu sonho é talvez um momento de aflição, de angústia, de incerteza humana. Porém, Deus já prometeu. E para outras pessoas serão aprendizado, porque vão olhar para você e dizer: não, fulano, ele resistiu a essa luta. Ele permaneceu na fé e saiu. Deus deu a ele a saída. Porque é essa a recompensa de Deus. Se nós conhecemos a nós mesmos e dominar, eu sempre digo, olha, o homem de Deus, ele deve dominar os seus sentimentos. O homem de Deus, ele deve dominar as suas emoções e saber que você nunca está sozinho. Você pode sentir a pessoa mais solitária dessa terra. Você pode estar passando por um problema que talvez ninguém esteja vendo. Talvez você diz: eu estou sofrendo sozinho. Olha, se você serve a Deus, você caminha com Deus. Deus, ele permite, sim. Deus permite, vou mostrar na Bíblia que Deus permite nós passarmos por aflições, privações em algum momento da nossa vida, mas é para nos fazer crescer em fé, para nos fazer crescer diante de toda essa situação. Verão que Deus é conosco. Então ele diz assim, Deuteronômio capítulo 8, diz assim, a exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Então, quando nós passamos por um problema, existe um benefício quando nós continuamos na fé. Alguns foram no deserto, alguns do povo de Deus, quando saiu do Egito, alguns foram engolidos, como Corá. Por quê? Por causa da rebeldia, por causa da incredulidade, da divisão. Então o próprio Deus fez a terra engoli-los. Mas alguns, eles permaneceram, mesmo diante das lutas, continuaram fiel a Deus, mesmo quando não se ouvia mais a voz de Deus, mesmo quando Deus já não falava mais com aquele povo. Mas eles continuavam caminhando, sabendo que existia uma promessa e que Deus iria fazer eles passarem aquele deserto. Então ele diz assim, capítulo 8, Deuteronômio, capítulo 8, diz assim: cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis a possuir a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Então, Deus começa dizendo, olha, continue caminhando, continue sendo fiel, porque o que eu prometi vai se concretizar, vai concluir, vai acontecer na tua vida. Continue caminhando, continue obedecendo, continue
servindo a Deus com toda a sua força, com toda a sua fé e com todo o seu ânimo. Porque tem que haver um certo ânimo diante das lutas. Poxa, eu passo por lutas, mas graças a Deus eu tenho uma fé extraordinária que Deus colocou dentro de mim. Eu sempre falo, olha, se nós perdemos tudo, mas nós não perdemos a nossa fé, não perdemos nada. Se você nunca perder a sua fé, e o que é a fé? A fé é a fidelidade. A fé é a pessoa continuar amando a Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas. Ela continua adorando e reconhecendo Deus na sua vida. E ele diz, recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Então Deus fala, olha, eu fiz vocês passar por isso para vocês se lembrar. Você sabe que quando a pessoa ela tem algo fácil na vida dela, ela não dá tanto valor. Mas quando ela passa por lutas para conquistar, para adquirir aquilo, e ela continuou, ali firme, fiel, ela vai zelar cada vez mais. Ela vai cuidar. Assim é da nossa salvação. Então Deus fala, olha, você vai passar por alguns problemas, mas é para quando você sair dele, para você lembrar. E outra coisa, olha o que Deus disse, para você saber o que está no teu coração. Você acha que Deus não sabe o que está no teu coração? Você acha que Deus não conhece a intenção do teu coração? É óbvio que sabe. Você acha que Deus não sabe que você é fiel, que você honra Ele, que você tem andado nos seus caminhos, que você tem temor a esse Deus? Deus sabe tudo isso, só que você não sabe. Você talvez não sabe quem você é para Deus. Diante das lutas, talvez você serve a Deus quando, como diz, né? Quando há bonança, quando há paz, há prosperidade. Você serve a Deus, mas se você não passar por uma luta, você não vai saber, será que eu suporto passar por isso? Sabe que na minha vida, muitas coisas que aconteceram, eu digo ainda hoje para mim, todos os dias, eu penso, eu jamais imaginaria que eu suportaria tanta coisa. Eu jamais imaginaria que eu teria tanta força e continuar permanecendo, crendo nesse Deus, confiando, dedicando a minha vida a palavra de Deus. Eu não imaginava que eu tinha tanta força. Quer dizer, eu não me conhecia. Eu conhecia a palavra, o poder de Deus, o Espírito de Deus, a presença de Deus. Tudo isso eu conhecia. Mas eu não conhecia eu. Será que eu teria condições de suportar? Eu via pessoas passando por lutas e eu dizia, eu acho que isso eu não suportaria. E Deus me coloca em situação pior. E aí eu lembro, poxa, mas um dia eu achei que eu não passava. Quer dizer, eu não conhecia a mim mesmo. Às vezes, a pessoa ela não sabe quem é ela. Ela não sabe o que está dentro do coração dela quando vem os problemas. Às vezes, você vê pessoas fortes, determinadas, mas quando surge um problema, ela não se conhecia de verdade. Por quê? Ela foi reprovada, ela desanimou, ela desistiu. Então Deus está dizendo, olha, lembra, vocês passaram por tudo isso para vocês conhecer o coração, porque eu queria saber o que tinha no teu coração, mas é óbvio que Deus sabe o que está no nosso coração. A Bíblia diz, antes que eu abrisse a minha boca, Deus já sabia o que eu ia falar. Imagina se Deus não ia saber o que está no meu coração. Só que, vamos ser sinceros, algumas coisas vêm no seu pensamento e você diz, isso eu não iria suportar. Isso eu não iria suportar. E a Bíblia diz que o que mais Jó temia, lhe aconteceu. Jó disse, o que eu mais temia, me aconteceu. Talvez Jó dizia, eu não suporto perder meus filhos, eu não suporto perder a minha riqueza, eu não suporto perder a minha saúde. E o que Deus permite, quer dizer, Jó não conhecia o coração dele. Jó não se conhecia. E nós só vamos saber se nós somos de Deus mesmo, é nas lutas, é nas adversidades, é nos desertos. Então Deus diz, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus
te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar. Quer dizer, olha o que Deus está falando. Você se recorda que eu fiz vocês passar 40 anos de humilhação no deserto? Vocês se recordam? Mas às vezes a pessoa, ela nem vai lembrar por quê. Porque ela estava tão confiante em Deus, passou por lutas, passou por situações adversas, mas ela estava tão focada em Deus, que ela sabe que sofreu, ela sabe que teve perdas irreparáveis, mas sabe que o foco dela estava tão em Deus, na promessa de Deus, que nada, ela se desviou, ela permaneceu. Quer dizer, ela passou a se conhecer a si mesmo, porque o ser humano, Deus está dizendo o quê? O ser humano não se conhece. O ser humano, ele não se conhece. Você pode conviver com uma pessoa 10, 20, 30 anos e um dia você vai falar, poxa, eu achava que conhecia essa pessoa. Por quê? De uma hora para outra, ela mudou. A forma de agir, de pensar, de falar, nas atitudes. E aí você fala, poxa, eu imaginava que eu conheceria essa pessoa. E Deus está dizendo, ó, eu fiz você passar isso para você saber o que está dentro de você. Porque às vezes a pessoa na área de conforto, ela não sabe qual é a defesa que ela vai ter quando vier uma adversidade. Então Deus diz, recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Olha que maravilha essa palavra. Deus fala assim, olha, eu te fiz passar fome, porque o alimento que eu queria te dar é um alimento que você nunca comeu. Então, às vezes, nós temos algumas situações, algumas perdas, e nós pensamos, poxa, mas eu não podia perder isso. Como que Deus vai te dar algo maior se você não tiver aquela perda? Como que você vai provar algo que não é terreno? Pois o povo de Israel provou do maná, que não se comprava, que não se cultivava, mas vinha de Deus. E é isso que Deus está dizendo, olha, eu permiti você passar isso, porque o que eu vou derramar do céu, você não pode plantar, tem que vir da minha parte. Mas para isso, você tem que, essa situação vai ter que passar. Sabe que eu já falei aqui, você talvez está acostumado, né? Para ganhar tem que perder. Às vezes, o povo de Israel, Deus está falando, vocês passaram fome. Vocês não tiveram o alimento que você estava acostumado a comer. Tem algumas passagens aqui que vai dizer que o povo reclamava porque não tinha cebola, não tinha alho, quer dizer, não tinha tempero a comida. Eles estavam acostumados, eles queriam comer aquilo. Às vezes, você está apenas querendo a mesma coisa e Deus quer te dar algo extraordinário, algo que não pode ser terreno, tem que vir do alto. Então Deus diz, olha, eu fiz vocês passar fome, eu deixei faltar a comida, eu deixei faltar o alho, a cebola, eu deixei faltar, porque eu queria alimentar vocês com alimento que nem seus pais conheciam. Eu queria te dar algo que ninguém poderia te dar. Então, e para você entender que nem só de pão viverá o homem. Isso acontece quando? Na saúde, na vida financeira. Quando temos alguma perda e não entendemos o porquê daquela perda. E a Bíblia diz, e eles continuaram fiel, mesmo quando tiveram perda. Eles não se desviaram. Por isso que eles conseguiram, ou melhor, por isso que eles provaram e ganharam o maná do céu. Alimento esse que nem seus pais conheciam. A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, em alguns momentos, aquilo que eu acho que vai me alimentar, mas eu tenho segurança nisso aqui, olha, não, a tua segurança tem que estar em Deus. Porque é Ele quem vai te sustentar, é Ele quem vai te alimentar, é Ele quem vai suprir em algum momento para você entender que é Ele que está no comando, Ele vai deixar faltar alguma coisa. Ele vai deixar faltar, Ele vai provar assim, está aqui, está dizendo que Ele provou o povo.
E por que não pode hoje? Para que você venha se conhecer, conhecer o que está dentro do teu coração, diante das lutas, diante das adversidades. É como diz a peneira, quando a peneira vem, só passa pela peneira aquele que se afinou mesmo, aquele que se afinou com Deus. Os que ficam em cima, você vai peneirar uma areia, e a areia vai peneirando, em cima fica aquela pedra suja, aquele barro, terminou, passou toda a areia, pega aquilo e joga fora. Alguns no deserto não passaram pela peneira, mas a Bíblia fala que Josué e Caleb, eles permaneceram intactos, não foram infiéis, não murmuraram, não reclamaram. Quando tinham fome, eles continuaram crendo em Deus, crendo na palavra de Deus, e isso fez eles provar o que ninguém havia provado. Deus fala: olha, eu deixei vocês passar fome, eu deixei vocês passar por isso, porque eu queria fazer vocês provar algo que ninguém provou. Nem seus pais provaram do maná. Às vezes, nós temos que passar por situações que fala: poxa, por que eu tenho que passar por isso? E Deus está falando: olha, porque eu quero fazer você provar algo que ninguém provou, algo que você nunca iria provar, que é o milagre, que é o alimento, que é as bênçãos que vêm decorrente a nossa confiança em Deus. E ele diz, né? Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então nós vamos viver de tudo que procede da boca de Deus. Você vive, quem anda com Deus, quem vive pela fé, tem que se alimentar disso, da palavra, da promessa, da retidão, da comunhão com Deus. Só assim você vai provar o que ninguém provou. Só você que de fato vem as lutas, você não murmura. Olha, eu posso dizer assim: meu Deus, como Deus tem sido generoso, como Deus tem sido bondoso, maravilhoso com a gente. Sabe, nós estamos aqui numa luta, numa guerra, dali a pouquinho a situação, Deus vem e fala: tá aqui, ó. E eu falo: poxa, mas já estava ali, por que eu não recebi antes? Porque eu tinha que passar por aquela situação, eu tinha que passar por aquele problema. As coisas de Deus, por isso que eu falo: olha, se você se conhecer como filho de Deus, se você entender e aceitar que você não é mais um, você não é mais um nessa terra, eu não sou mais um. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados, fomos escolhidos para fazer a diferença. Mas eu preciso entender isso dentro de mim, que quando vêm as lutas, vêm as privações, as adversidades, eu vou confiar em Deus. Se hoje eu não tenho o que eu quero, ou se hoje eu perdi algo não deu certo, poxa, queria tanto, mas não deu certo, mas por que não deu certo? Deus está falando: olha, foi eu que permiti. Foi eu que permiti você não dar certo. Foi eu que permiti você passar essa necessidade. Porque eu quero que você prove o que ninguém provou. Eu quero que você venha se alimentar da minha palavra. Você vai viver sobre a minha palavra. É isso que Deus quer. Deus, ele quer continuar guiando o seu povo para a terra prometida, que hoje é a nossa salvação. Porque se eu desanimar, se eu rejeitar Deus por causa de uma perda, como que eu posso continuar caminhando com Deus? Como que eu posso continuar andando com Deus? Mas quando vem uma luta, uma adversidade, e é difícil entender, mas eu digo: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor continua sendo meu Deus. Eu sei que o Senhor está preparando algo melhor para mim. Não sei o que é, não consigo entender agora, no momento, eu não estou entendendo. Mas eu vou permanecer confiante na tua palavra. Eu não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, não vou tomar atitudes precipitadas, nem pensamentos, muito menos em atitudes ou palavras. Mas eu vou esperar, porque vai chegar um momento que essa fome, essa aflição, eu não vou suportar.
Então o Senhor virá e vai me alimentar com um alimento que eu não esperava. Então, Deus ele foi maravilhoso com o povo de Israel e hoje é a mesma coisa. Hoje, da mesma forma, talvez você olhe e fale, poxa, mas por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por essa situação? Por que eu tenho que passar por essa cirurgia? Por que eu tenho que perder isso? Eu sou fiel, sou dizimista, eu vou à casa de Deus, eu honro a Deus, Deus sabe disso, Deus te conhece, mas você não se conhece ainda. Você ainda não se conhece. Quem é você diante de uma adversidade? Quem é você diante de uma afronta? Quando te afronto, quem é você? Aí é que está o problema. Deus não queria provar o coração, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa intenção. Deus conhece as nossas atitudes. Mas Ele queria fazer aquele povo se conhecer a si mesmo. Olhar para dentro e saber quem sou eu. Quem de verdade eu sou. Quem eu sou de verdade. Eu sou de Deus. Eu tenho o Espírito de Deus. Eu fui chamado por Deus para entrar nessa terra prometida, para comer o maná escondido que ninguém achava, mas o Senhor revelou e me alimentou com esse maná. Quem eu sou? Aí é que está. Deus, Ele às vezes nos prova para nós nos conhecermos. Porque Ele nos conhece. Às vezes, é como eu falo, eu posso dizer com toda a clareza, eu posso dizer com toda a certeza, sem medo de errar, eu conheço a Deus. Eu tenho com Deus uma intimidade. Eu sei quem é Deus na minha vida. Mas será que eu tenho me conhecido? Será que eu tenho olhado para dentro de mim de verdade? Será que eu tenho me visto como filho de Deus? Olha, e é isso que Deus quer. É isso que Deus quer que você venha entender. Às vezes a perda é porque Deus tem coisa muito maior. Ele diz, olha, eu deixei vocês passar fome. Deixei vocês passar fome. O que você imagina quando a pessoa passa fome? Você já passou fome? Já passei fome. E quando você passa fome, você fica pensando, meu Deus, que fome, rapaz. Que eu poderia fazer? Alguém poderia me ajudar? Da onde pode vir? A fome é algo muito doído para a pessoa. A fome, ela destrói, ela humilha a pessoa. Quem passa fome é humilhado. A pessoa que passa necessidade, privações, falta de dinheiro, é uma humilhação muito grande. E Deus fala, olha, eu deixei vocês passar fome, porque eu queria alimentar vocês com um maná que nem seus pais conheciam. Eu queria revelar para vocês e dizer, olha, nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, nem só das coisas materiais, nem só do alimento, nem só do trabalho, nem só das conquistas, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus, Ele quer que nós venhamos viver, Ele quer que nós venhamos viver da sua palavra, dos seus ensinamentos. Ele quer que nós venhamos provar esse maná, que não é plantado, não é colhido, mas ele é derramado do céu. O incrédulo, eu gosto muito de falar isso aqui, o incrédulo, ele diz que do céu não cai nada. Se eu não trabalhar, se eu não fizer por onde, e aqui Deus está dizendo ao contrário. Eles estavam andando, estavam caminhando, e Deus deixou eles passar fome. Deus deixou eles ficar humilhados, se sentir humilhado, porque é isso que a fome faz, é isso que a escassez faz, é isso que a falência faz. Deixa a pessoa humilhada, a pessoa fica jogada na lama. A pessoa que está endividada, ela se sente humilhada. E Deus falou, eu permiti isso, porque eu queria te dar um maná escondido, eu queria te dar um maná que nem teus pais conheceram. Eu queria mostrar para você que se continuar no meu caminho, você não perde nada. Eu vou te alimentar com um alimento muito mais forte, muito mais poderoso, que é a minha palavra, e conduzir à terra prometida. Então ele diz, ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender. Quer dizer, nem teus pais entendiam. Ele fala, nem teus pais podem fazer você entender isso. Que alimento é esse? Que fortalece, que dá ânimo, que alegra o coração, para te dar a entender.
que nem só de pão viverá o homem, mas de todo que procede da boca do Senhor. De tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Viverá o homem. Então, o homem, ele vai passar a viver, a ter vida. Quando fala viver, viverá, está falando de uma vida com qualidade, uma vida abençoada. Então, o homem passa a viver, a ter uma vida com qualidade, quando? Quando ele passa a dar ouvidos à voz de Deus, caminhar segundo a vontade de Deus, mesmo diante das adversidades. Por que pessoas não têm vida? Por que pessoas não têm tido vida, a vida que Deus promete? Porque ela não anda segundo a palavra de Deus. Ela não se conhece. É aquele religioso que dá dentro da igreja, mas se passar por uma luta, pula fora, desiste, sai do caminho de Deus, se entrega para as bebidas, se entrega para as drogas, se entrega para os vícios, se volta para o mundo achando que essa revolta vai resolver alguma coisa. Mas quando a pessoa se conhece, sabe quem é ela, você sabe qual é o DNA que corre nas tuas veias, é genuíno, é de Jesus, então você vai permanecer, porque você vai entender. Jesus foi para a cruz, e para que a glória fosse manifestada nele, ele tinha que passar pela cruz. A nossa vida é a mesma coisa. Para que eu possa provar esse maná do céu, para que eu possa provar o melhor de Deus na minha vida, é necessário que eu venha nas aflições permanecer firme com Deus. E ele diz, versículo 4, nunca envelheceu as tuas vestes, sobre ti nem se inchou teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então Deus fala, eu tive que te privar de algumas coisas, eu tive que te podar, eu tive que cortar algumas coisas que eu não queria. Eu não queria que você tivesse, eu não queria que você, por mais que você fale, poxa, mas eu tinha. E Deus está falando, eu quero que você prove o que eu tenho para você. Eu quero te dar. Eu não quero que você, não é o que você quer, mas o que eu quero te alimentar, com o alimento que eu quero te dar, que é a minha palavra. Isso vai fazer você viver. Lá no Salmo 89, só para a gente concluir, Salmo 89, versículo 49, diz assim, ó, Salmo 89, versículo 49, diz assim, ó, que efeito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade. Então, o salmista, ele está dizendo, mas o que é feito? Esse salmista é Etan. Etan está falando sobre a fidelidade de Deus. Então ele diz, o que é feito da tua fidelidade? Lá no 50 diz, lembra-te, Senhor, do opróbrio do teu povo. Quer dizer, lembra da vergonha do teu povo. Lembra da humilhação do teu povo. Está falando quando o povo foi humilhado no deserto. Quando o povo passou por privações. Em alguns momentos nós nos sentimos humilhados. Nos sentimos tão pequenos diante de uma adversidade. E Etan está falando, lembra, Senhor. Lembra do opróbrio, lembra da vergonha, da humilhação. Por que está dizendo lembra? Porque o povo continuou, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo massacrado, passando por necessidade, aquele povo continuou servindo a Deus. E hoje não é diferente. Deus, ele se lembrou de nós. Éramos humilhados, éramos rejeitados, desprezados, não tínhamos nenhum salvador. Então Deus lembrou-se de nós e enviou o Senhor Jesus para que essa humilhação seja tirada, seja arrancada e não mais vivemos no opróbrio. A Bíblia diz, no lugar da vergonha tereis a dupla honra. No lugar da vergonha tereis a dupla honra. Mas para mim receber a dupla honra, eu tenho que ter passado pela vergonha. Eu tenho que ter passado pela humilhação. Você vê que todo mundo fala, né? Tem campanha que se faz. Eu já fiz campanha. No lugar da vergonha tereis a dupla honra. Mas a pessoa nunca foi envergonhada. A pessoa nunca passou por privações. Como que ela vai saber o que é ser humilhada, o que é ser envergonhada, se ela nunca passou por isso? Aí é que está o problema. Então Deus fez aquele povo ser humilhado para que eles viessem receber a dupla honra. Você que já foi humilhado sabe disso.
Você que deu a volta por cima, permaneceu na fé, está permanecendo, Deus está te levantando aos poucos e você está ali. Quer dizer, você sabe o que é chegar no fundo do poço e sair de volta. Porque o mesmo Deus que estava com você lá no fundo do poço é o mesmo Deus que está te tirando, está te colocando ao mais alto. Então Etan diz: lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Sabe o que Etan está falando? Eu trago dentro de mim uma angústia de pessoas que no passado me humilharam tanto. Eu trago dentro de mim de pessoas que me desprezaram. Etan está falando isso. E vendo, eu olhando essa mensagem, lendo essa passagem, eu consegui me ver nessa situação. Talvez você fala: poxa, fulano fez tanta coisa para mim. E Etan está falando: olha, Senhor, lembra daqueles que me humilharam, lembra daqueles que me desprezaram, aqueles que queriam ver o meu fim, aqueles que achavam que não tinha mais saída. E é isso que eles querem. As pessoas, aqueles que não servem a Deus, ou mesmo que servem, dizem servir a Deus, pessoas que gostam de humilhar as outras, são pessoas fracas. Como José foi humilhado. Ele foi humilhado pelos irmãos. José, porque tinha sonho, tinha projeto, porque tinha uma autoestima, ele causou inveja nos irmãos. E quando José carregava dentro dessa angústia, só que José disse: olha, vai acontecer, vocês vão se curvar diante de mim. E no tempo que aconteceu, quando ele vê os irmãos no palácio ali, com fome, ele lembra: poxa, mas eu também passei fome. Poxa, esses mesmos me humilharam. Esses mesmos tentaram tirar minha vida. E ele, angustiado, ele pensou: o que eu faço? Eu vou punir eles? Eu vou punir eles ou eu vou alimentar eles? Porque eu passei por isso também. Mas José era de Deus. Etan, da mesma forma, está falando: Senhor, lembra daquelas pessoas que me humilharam. Hoje mesmo, essa política suja, corrupta, que tenta humilhar esse movimento desgraçado que existe, tentando humilhar a nossa fé, humilhar o nosso Deus. Sabe? Deus, o Senhor está vendo? Olha aí, estão tentando humilhar. Etan estava dizendo: Senhor, estão tentando apagar o Senhor na minha vida. Em algum momento, se você nunca passou, então você vai passar. Jesus diz: no mundo tereis aflição. Então, Etan está falando: Senhor, lembra? Eu quero que o Senhor lembre o que eu passei. Eu quero que o Senhor lembre. E não, eu não quero ser engrandecido para depois ir lá e pisar nessas pessoas. Mas eu quero sempre lembrar que quando eu fui humilhado, quando eu fui rejeitado, Deus, ele não me abandonou. Deus, ele permitiu. Deus, ele permitiu sermos zombados, escarnecidos. Agora, vem cá. Aí eu falo: Senhor, lembra daqueles que me humilharam e hoje ficam cuidando da nossa vida. Por quê? Porque achavam que nós ia o quê? Cair. E pelo contrário, Deus vem fazendo crescer dia a dia. Pelo menos a nossa fé, ela multiplicou. Pelo menos a minha confiança em Deus, ela triplicou. Aquilo que acharam que era para ser o meu mal, acabou me ajudando na minha fé. Acabou ajudando na minha comunhão com Deus, me aproximando de Deus. Etan está falando isso. Então, talvez você está passando por algum problema. Mas Deus, ele quer que você venha se conhecer. E ele diz: lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, de como trago no peito a injúria de muitos povos, e com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado os passos dos ungidos. Quer dizer, eles têm perseguido, eles têm buscado destruir, tentado e se alegrando muitas vezes do fracasso de muitos. É isso que o diabo fica. O diabo fica feliz quando você desiste. O diabo fica feliz quando diz: eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não vou mais, eu vou parar, eu não quero mais ir para a igreja, eu não vou mais ser fiel, eu não vou mais devolver meu dízimo, não vou mais dar oferta, não estou nem aí mais para nada. Eu vou, a partir de hoje,
Como diz, eu vou chutar o pau da barraca. É isso que o diabo quer mesmo. É isso que o diabo quer. Que venha manifestar dentro de você a verdadeira natureza que está aí. Adâmica. Porque se é isso, é porque a natureza celestial, genuína, nunca esteve. Diante das lutas, das adversidades, é isso. O diabo tá ali cutucando. Ele queria isso com Jesus no deserto. Ele estava lá provando e provando e provando para Jesus sair do espírito e entrar na carne. E pronto, entrou na carne e acabou. Perdeu a benção. Perdeu aquele maná que ninguém conhece. Aquele alimento que ninguém viu. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Quer dizer, eu não conheço o que Deus tem preparado para mim, mas Ele quer que eu venha conhecer, através de uma atitude, de uma confiança. Versículo 52 diz, bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Então, olha só que maravilha. Deus ele vai permitir a gente passar por algumas situações. Deus ele vai permitir. Agora, cabe a mim saber o que está dentro de mim. E quando passar tudo isso, você vai dizer, lembra, Senhor? Lembra daqueles meus inimigos? Lembra daquele problema, Senhor? Lembra daquela doença que o médico disse que não tinha cura? Lembra daquela situação financeira que era irreversível? O Senhor lembra como o Senhor me deu a vitória? O Senhor lembra como o Senhor me ajudou? Como o Senhor me abençoou? O Senhor lembra como era a minha casa? O Senhor lembra como era a minha família? Lembra que o diabo dizia que não tinha jeito? Os meus inimigos. Mas o Senhor se lembrou de mim. Etan disse isso. Lembra, Senhor. Lembra como passamos pelas lutas. Lembra como nós passamos pelas adversidades. Quando fomos humilhados pelas pessoas, quando fala aqui, está falando de gente alta, gente grande, gente de patente. Está falando de reis na época. Hoje podemos dizer os políticos, as lideranças grandes, que se acham os próprios deuses, que mal sabe eles, que Deus ele abate o soberbo e levanta e exalta o que está humilhado. Agora, uma coisa você precisa saber. Aquela passagem que diz, os humilhados serão exaltados. Olha, o humilhado só pode ser exaltado quando ele se humilha para Deus. Tem pessoas que vão se humilhar da vida toda. Esse povo estava humilhado, com fome, se sentindo envergonhado, mas eles se humilharam para Deus. Os povos riam e zombavam deles. Mas essa não era a humilhação. A humilhação deles era para Deus, era o reconhecimento de Deus na sua vida, mesmo diante daquela luta, sabendo que Deus é tão grande, tão poderoso, que pode todas as coisas permitir passar por aquilo e mesmo assim eles continuaram dizendo, Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa força. Ao cabo de um tempo, Deus alimenta aquele povo se alegra e acaba esquecendo. E depois volta e conversa. Etan diz, lembra, Senhor, quando nós fomos humilhados lá no deserto? Lembra quando nós fomos perseguidos? Lembra como que eles corriam e nos perseguiam para nos matar? Zombavam, riam, escarneciam do nosso Deus? E como o Senhor nos deu a vitória? O Senhor nos tirou? Mas por que Deus tirou aquele povo? Porque aquele povo continuou servindo a Deus. Aquele povo continuou confiante em Deus. Então, algumas perdas na nossa vida, algumas coisas que não funcionam, que nós gostaríamos muito que funcionasse, que desse certo, Deus está dizendo, olha, eu não deixei funcionar, eu não deixei dar certo porque eu quero que você prove algo que ninguém provou. Eu quero te alimentar com algo que a terra não pode te alimentar. Eu quero te alimentar com o meu maná, com a minha palavra, sobre a minha palavra. Você vai viver. O homem viverá pela palavra de Deus. E uma vida plena, uma vida abundante, uma vida satisfatória. Cada luta, cada adversidade que nós passamos, nada mais é para nos fortalecer com Deus. Espero que você tenha pegado essa visão, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, sua peça de roupa, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento, para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar.
reconhecer o Senhor como meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Há pessoas agora, meu Pai, sedentas, aflitas, angustiadas, pessoas que se sentem humilhadas por tudo e por todos, meu Pai. Pessoas que, quando estão só, meu Deus, com as mãos sobre sua cabeça, ela diz: eu não acredito nisso. Eu não acredito que isso tenha acontecido comigo, meu Deus. Ah, meu Senhor, que o Senhor possa manifestar o teu poder e alimentar essa pessoa com um alimento que ela não conhece. Talvez, meu Pai, com a força dos seus braços, ela projetou, sonhou, mas não funcionou porque o Senhor queria dar a ela o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem. Então toca nessa criatura, meu Pai, e faça ela saber que mesmo diante dessa situação, o Senhor não abandonou, mas o Senhor está ali, observando as suas atitudes, o seu coração, os seus pensamentos, pois o Senhor é um Deus onisciente, que conhece os desígnios dos nossos pensamentos. Então tira, meu Pai, essa aflição. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, levanta o que está caído, esse que está doente, desenganado pela medicina. Talvez disseram que não tem jeito, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nas tuas mãos há poder. Então toca agora, meu Pai, e remova essa doença, remova esse câncer, esse tumor. Toca nos rins, toca no fígado, no pâncreas, toca no coração, meu Pai, que se encontra fraco, toca na saúde dessa pessoa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a humilhação dessa pessoa tem sido na vida financeira. Então toca, meu Deus, e começa a prosperar essa pessoa, porque mesmo diante das lutas, ela tem sido fiel ao Senhor. Meu Deus, ela tem permanecido mais ainda na tua presença. Então vem, meu Pai, nesse momento e tira esse fardo, alivia essa dor, essa angústia, esse sofrimento, essa humilhação, que no lugar dessa vergonha, meu Deus, que essa pessoa receba a dupla honra, em nome do Senhor Jesus. Abre portas, meu Pai, que estão fechadas. Visita essa pessoa onde quer que ela esteja agora e que ela seja tocada pelo teu poder. Consagra esse copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre de todo esse flagelo. Pois eu abençoo a tudo e a todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e seja curado, seja livre, seja liberto. No lugar dessa vergonha, tereis a dupla honra. Só pode ter dupla honra quem um dia foi envergonhado. Só pode ter dupla honra quem um dia foi humilhado. Quem um dia foi rejeitado, talvez não foi visto como homem de Deus, mulher de Deus. Você sempre foi de Deus. Ana foi humilhada. A Bíblia fala que Penina humilhava Ana todas as vezes. E ela continuava servindo a Deus. Em todo o tempo, subia na casa de Deus e ali apresentava a sua vida. E Deus encheu a boca de Ana de alegria. Deus não deu um filho, mas deu vários filhos a ela. E o profeta Samuel. Quer dizer, ela teve filhos que nenhuma mulher teve. E é esse Deus que nós servimos. É esse. Deus quer que você venha provar, comer, receber o que ninguém pode oferecer. As pessoas não vão entender, mas como pode isso? Porque no momento de luta, de aflição, você passou aquela humilhação, mas passou com Deus. Passou na presença de Deus. E Deus exalta os que estão abatidos, os que estão humilhados.
e abate os soberbos. Cuidado, cuidado, para que você não seja abatido. Não deixe a soberba, o orgulho entrar no seu coração. Tá certo?